Assim, a série Covardia que Mata mostra hoje um fator comum em vários casos de feminicídio: questão financeira. Agressores que dependem das vítimas para manter um padrão de vida e por isso não aceitam o fim do relacionamento. Além da importância de mais programas para atender o agressor. Medida que previne a reincidência desse tipo de comportamento. Tem que ter trabalho em cima do agressor. Não só dar um papel, uma medida protetiva para ele afastar. O papel, a medida protetiva, é sim muito importante, que é uma determinação judicial, para ele não chegar perto. Se chegar, vai ser preso, mas tem que fazer um trabalho em cima da pessoa. Vamos ver. Valdirene Pereira da Luz, 52 anos. Vítima de tentativa de feminicídio no início deste mês. Só sobreviveu porque fingiu estar morta, enquanto o ex-namorado a agredia. Se eu mexer, ele vai ver que eu estou viva e vai matar mesmo. Vai matar. Israel Manuel dos Santos entrou na casa da vendedora e virou as câmeras para não ser identificado. Já dentro da residência, ele bateu, enforcou e estuprou Valdirene por 5 horas. Na hora do enforcamento, você não tem noção do sofrimento. Sabe o que é você parar e falar, agora eu vou? Ela esperou a hora certa para fugir e chamar a polícia. Antes de ser preso, Israel ainda enviou mensagens para a ex. Você chorou, implorou, achando que eu ia matar você? Não faço isso não, Didi. Não faço isso. Só falei pra você ficar quieta, pra gente poder conversar. Você não quis. Por isso que eu te amarrei na cama e depois te soltei. Agora tá na mão de Deus. A vendedora tenta se recuperar das horas de tortura e pânico que viveu na própria casa. Ele não teve dó de nenhum socorro meu, nenhum pedido de socorro. Nada comoveu a monstruidade dele. Como na maioria dos casos, a vítima diz que durante o namoro, Israel sempre foi muito carinhoso. Mas o relacionamento, até então tranquilo, ganhou rumos preocupantes quando ela decidiu terminar. Valdirene se sentia explorada. Já ele não queria abandonar a vida que levava ao lado da vendedora. A zona de conforto estava boa. Roupa lavada, passada, marmita pronta para ele levar para trabalhar. O carinho, o cuidado, que às vezes ele não ia achar em outro lugar. O feminicídio normalmente é associado à ideia de posse, ciúmes, mas em muitos casos recentes a questão financeira tem sido apontada como uma das motivações para o crime. O dinheiro, por exemplo, aparece no inquérito policial como a possível motivação para a morte de Monique Ferreira, de 21 anos, asfixiada no apartamento dela em Contagem no mês passado. Independente, a jovem morava sozinha e se mantinha com o trabalho de vendedora. Mas, segundo a família, o ex-namorado, preso como principal suspeito, estava sempre endividado e pegava dinheiro da vítima para pagar agiotas. Isso, o relacionamento deles, as brigas, era tudo por causa de dinheiro, porque ele mexia nas contas dela e ela não gostava, entendeu? A gente acha que ela se cansou dessas despesas e quis terminar o relacionamento e talvez ele não aceitou, ou talvez ele possa ter subtraído mais um dinheiro dela naquele momento, no dia 13, e ela descobriu, quis denunciar na delegacia, aí que houve o homicídio. No caso da servidora do Ministério Público, Lilian Hermógenes, assassinada há 7 anos, a filha também desconfia que o lado financeiro pode ter incentivado o pai dela a cometer o crime. Ele foi condenado como mandante. No começo eu acreditava que seria que ele não queria ver ela com mais ninguém. Mas hoje eu acredito que seja por uma questão financeira, uma questão de como ele seria visto. Meu pai, ele era advogado. Ele tinha, querendo ou não, ele não recebia fixo, né, igual a minha mãe recebia, não tinha um salário como o dela. E aí eles dividiam contas em casa, e, entre mim e meu irmão, eles dividiam as nossas contas. E acredito que chegou uma época que ele já estava muito endividado e ele dependia, querendo ou não, da condição financeira da minha mãe.
Então, hoje eu acho que seja por uma questão financeira. Dinheiro, ciúmes, posse. Os motivos que os agressores usam para justificar os atos de violência são muitos. Mas especialistas em direito da mulher enfatizam que não é possível justificar o feminicídio, alegando que a mulher fez algo para desagradar o homem. O que dá liberdade para um homem assassinar uma mulher é a certeza de que ele tem poder sobre ela. E essa certeza vem da cultura machista, ainda forte no nosso país. Machismo e feminicídio estão interligados. É a partir dele que o homem se sente no direito de agredir uma mulher, com ou sem justificativa. A violência, ela tem um sentido plural. Às vezes a gente pensa a violência só como a violência física, mas não necessariamente. Se a gente pensar que o apagamento histórico das mulheres é também uma forma de limitar as nossas vozes e nos retirar dos ambientes de protagonismo, isso pode ser considerado uma violência. Se a gente pegar, por exemplo, toda a nossa construção histórica e perceber que desde o Brasil colônia, as mulheres estão sendo subjugadas para atender às necessidades masculinas, a gente pode entender isso também como violência. O ciclo da violência doméstica no Brasil gera dados alarmantes e extremamente preocupantes. No país, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência doméstica. Em 2022, foram 2.423 casos, sendo que 510 terminaram em morte. E Minas Gerais, infelizmente, ocupa o topo do ranking tão cruel. No estado, em 2022, foram 162 feminicídios e outras 195 tentativas. Por trás de cada um desses números tem um homem, um agressor, como esse. Agora já era. Não, já era. Agora já era, Ken. Me perdoa, tá? Mas eu vou te matar. Eu vou te matar aqui. O áudio assustador foi gravado por essa mulher de 26 anos no último dia 9 deste mês. Esta não teria sido a primeira agressão do companheiro. Por isso, a vítima resolveu registrar com o celular a briga, que começou com uma discussão e terminou em tentativa de feminicídio. Diego Márcio Alves Santos, de 29 anos, com quem dividia o mesmo teto desde 2019, teria tentado enforcá-la. Eu avisei minha mãe que eu ia te matar. Eu te pedi tanto, filho. Oh, meu Deus, me perdoa, eu vou matar ela. Diego fugiu assim que a mulher perdeu a consciência. Tive essa reação de gravar porque todas as vezes que ele vinha fazer isso comigo, ele sempre sai ileso. Entendeu? Naquele dia a gente almoçamos, né? E começou uma discussão por causa de uma máquina de lavar roupa. E umas coisas que eu tava falando que ele não aceitava. E ele mandou calar a boca e em seguida ele foi e me enforcou. Em Minas Gerais, são vários os mecanismos de defesa criados nos últimos anos para proteger a mulher. Temos, por exemplo, o monitoramento 24 horas de agressores punidos pela Lei Maria da Penha. A Casa da Mulher Mineira, para solicitar medidas protetivas de urgência. O Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios, que dá mais agilidade às investigações. E o Projeto Acolhe, para abrigar as vítimas, entre outros. Mas hoje há também programas para atender homens que agrediram mulheres e que cumprem pena alternativa por violência doméstica. O trabalho desenvolvido pela CEAPA, Central de Acolhimento de Alternativas Penais da Secretaria de Estado de Segurança Pública, contribui com a redução da reincidência desse tipo de comportamento. Ele chega muito resistente, né? Ao longo dos encontros a gente vai percebendo que ele consegue se abrir, trazer um pouco da sua história de vida, ele consegue perceber quais são os gatilhos que faz com que ele se torne violento. E ao final do encontro a gente percebe essa mudança. Falar sobre os sentimentos, se expor e entender o que passou na cabeça no momento da agressão mudaram a percepção desse homem de 53 anos. Primeiro você entra como vitimado, você entra que eu sou vítima, sou vítima, sou vítima. Depois você acaba descobrindo, peraí, eu não sou bem só vítima não, também eu sou vilão.
Por exemplo, eu achava que tratar de falta de educação, não só o lado feminino, não, com todo mundo. Não, para mim ser homem eu tenho que ser assim. Depois você acaba de escolher, tá errado. Ele foi encaminhado pela própria justiça para o programa após agredir verbalmente a companheira e precisou participar de 12 encontros como parte do cumprimento da pena. Os encontros são como uma terapia em grupo. Hoje eu tenho vergonha de pensar que eu tive que passar por esse procedimento. Mas foi necessário? Foi necessário, porque eu acho que se eu não tivesse tido tal situação, eu estaria talvez com um pensamento lá do passado ainda. Não, eu estou certo. Se você tivesse respeitado a opinião do outro, tivesse silenciado, não, tudo bem, depois que eu tiver calmo, a gente pode discutir esse assunto num bom sentido, porque existem discussões no bom sentido. Não, tomou rumos de atmosferas diferentes, então hoje eu tenho vergonha disso. Alguns querem continuar, né, mesmo finalizando o encontro, é porque eles dizem que nunca foram ouvidos, não teve espaço de fala para eles. Né, e eles falam e conseguem refletir sobre a situação de violência que ele vivencia dentro de casa. Ele trazer a história de vida, porque às vezes ele tem exemplos, né? O pai foi violento, o avô agia assim, então ele também está, né, naturalizando essa violência. Escutar as histórias e como elas impactam a vida das vítimas é uma forma de mostrar que violência, força e agressões verbais não são caminhos para a solução dos conflitos dentro de casa. Então hoje eu digo o seguinte, eu sou um novo homem, uma nova cabeça. Na prevenção e no acompanhamento às vítimas e agressores, a Polícia Militar também tem um protocolo. Após o atendimento de casos de agressão, o casal e principalmente o agressor continuam recebendo visitas da Polícia Militar. O objetivo principal desse atendimento personalizado, especializado, de acolhimento, é provocar a ruptura do ciclo de violência em que a mulher vive, né? A que ela está submetida. E com isso a gente consegue persuadir a ação do autor, que naturalmente não vai, né? A gente tem aí estudos demonstrando que na maior parte, né, na grande maioria dos casos, o autor não vai reincidir. Para a gente o importante é que esse homem dê conta das próximas relações que ele tiver, ou mesmo que se ele mantenha nessa relação, ele dê conta de resolver esses conflitos sem ser pela lógica da violência. Conscientizar o agressor e acolher as vítimas, para quem sabe um dia ver essa realidade mudar. Mas por enquanto, ainda é a mulher que, após sobreviver à agressão, abre mão de uma vida inteira e foge, com medo do homem um dia conseguir concretizar a ameaça de matá-la. Vou para outro lugar, que é medida protetiva, até mesmo por causa dos meus pais. São idosos e eu conheço pela covardia que ele é, porque eu não sei onde que ele está, a minha vida ainda continua em risco, né? Não quero ver ele. Hoje eu vejo a imagem dele como um monstro.